façamos projetos, planos para este ano. E a pergunta é: quais são os princípios bíblicos para que nós façamos os nossos projetos pessoais? O que a palavra de Deus nos instrui quanto a isso? Então nós vamos usar como base o texto de Tiago, no capítulo 4, versículo 13 ao 17. Vamos ler? Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. A palavra do Senhor nos diz: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nós vamos ter um momento de louvor ao Senhor, vamos cantar a Ele e depois vamos iniciar a nossa exposição. Boa noite, irmãos. Nós convidamos a igreja a se colocar em pé e nós vamos entoar o cântico Meu Universo. Preste muita atenção na letra dessa música que pede ao Senhor que Ele seja o centro da nossa vida, tá? Que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo. Cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Eu quero dar-te
Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo, que sejas meu universo, que sejas meu universo. Amém. Podem se assentar. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade mais uma vez. Deus, obrigado por nos trazer da tua casa, Pai. Obrigado pelas vidas que aqui se encontram, por aquelas que estão a caminho, ó Deus. Aquelas que estão em viagem, tu os abençoe também, trazendo-as de volta. E aqueles que não têm sentido desejo de estar em tua casa, que o Senhor os abençoe e toque no coração, Deus, para que eles sintam, ó Deus, a necessidade, ó Pai, urgente de estar em tua casa, de estarem buscando e aprendendo de ti. Ó Pai, fala conosco nesta noite, ó Pai, mais uma vez. Usa o teu servo como instrumento teu, Pai, para falar, inspirado por ti, e abre os nossos corações de entendimento para receber a tua palavra, Pai, e podemos assim sairmos daqui edificados e te servir, ó Pai, como instrumentos também lá fora. Sei com esta noite, com este culto, abençoa-nos, ajuda-nos e perdoe, Deus, nossos pecados. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome por amor de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. O texto que nós lemos se encontra onde? Em Tiago, não é? Está escrito ali, óbvio, né? E Tiago é o quê? É um livro? É um tratado? Tiago é uma carta. Uma carta, ela tem alguns elementos básicos. Quais são? Como? Destinatário. O que mais? Remetente, né? Um prefácio, né? Que já começa o conteúdo. Quando nós olhamos uma carta, nós temos primeiro o remetente, que vai aqui atrás. Alguém lembra das cartas? Né? Agora a gente usa tanto e-mail que isso daí é uma raridade, né? Daqui a alguns dias vai estar no museu esse envelope. Então, qual é o remetente da carta de Tiago? Vamos lá para o capítulo 1, versículo 1? Quem achar pode ler. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Nós temos duas informações que são basilares para uma carta, nesse versículo. Nós temos, primeiro, o quê? Quem? O remetente. Quem é o remetente? Tiago. Quem é esse Tiago? A Bíblia fala de vários Tiagos. Mas quem é esse? É o Tiago, irmão de Jesus. E por que nós chegamos a essa conclusão? Primeiro, os estudiosos eles vão se basear em dois tipos de evidências. A primeira é a evidência interna. Onde está a evidência interna? Na própria carta. Está dentro. Quais são essas evidências que indicam que esse Tiago é o irmão de Jesus? É importante nós salientarmos que a maioria dos estudiosos não discordam quanto a isso.
somente, que é o Tiago, irmão de Jesus, somente alguns teólogos, boa parte, a maioria dos teólogos católicos. Por quê? Que Jesus não teve irmãos. Então, somente na área dos católicos que eles irão questionar quanto a isso. Os demais teólogos não questionam isso. Eles vão se basear nisso nas evidências, primeiro, internas. As evidências internas nos mostram que a ausência de maiores detalhes quanto à pessoa de Tiago indica que ele era conhecido. Ou seja, se é um Tiago que não é muito conhecido, eu vou fazer o quê? Olha, é aquele Tiago. E aí eu vou dar detalhes da vida dele. Mas como Tiago era muito conhecido por ser um líder da igreja de Jerusalém, não deram muitos detalhes quanto a ele. Não era necessário. Aqueles que estavam recebendo a carta sabiam quem era. Por isso eles não necessitavam de detalhes em relação ao remetente. Um outro quesito dentro dessas evidências internas é a circunstância que endossa essa posição, é a semelhança marcante entre o grego da epístola de Tiago e o da fala atribuída a Tiago em Atos 15. Atos 15, vamos abrir, 13, versículo 21. Nós não vamos ler, mas só para termos uma base. O que está acontecendo aqui em Atos, capítulo 15? Sim, exato. Há um concílio, vamos entender assim. Né? Há uma discussão quanto aos gentios que estão ingressando ao cristianismo. E quem está liderando? Quem é o líder deste concílio? Quem? Vamos ler lá a partir do versículo 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. E aí ele vai dar o seu parecer. Tudo aqui nos mostra a proeminência de Tiago em relação aos demais apóstolos. Ele está aqui como líder do concílio de Jerusalém. E os estudiosos analisaram que o mesmo grego que aparece na fala de Tiago é o que nós vemos na carta de Tiago, mostrando que é o mesmo Tiago que escreveu. São vocabulários parecidos, forma de falar parecida, semelhantes. Então esse é um dos quesitos que vão mostrar, um dos quesitos da evidência interna, que vão mostrar que esse Tiago é o irmão de Jesus, o líder da igreja de Jerusalém. Não há detalhes sobre ele, porque ele é muito conhecido, e a linguagem é muito parecida com a de Atos 15. Há também aqui a linguagem judaica. Ele usa muitas expressões judaicas, que indica que o autor está familiarizado com as tradições judaicas. Ele cita muito o Antigo Testamento e alguns costumes do judaísmo. Além disso, o ensino de Jesus. Esse é um livro muito prático. É um livro que se parece muito com o Sermão da Montanha. Nós podemos, se você for analisar, ver até mesmo algumas referências que indicam que Tiago está se baseando no Sermão da Montanha de Cristo. Então há as evidências internas, que indicam que esse autor é Tiago, o irmão de Jesus, e há as evidências externas. O que são as evidências externas? Essas evidências externas se referem aos discípulos dos apóstolos, aquelas pessoas que estavam mais próximas dos apóstolos, que são conhecidas como os pais da igreja. Então, aqueles discípulos mais antigos, todos eles diziam em seus escritos que o escritor de Tiago é o irmão de Jesus. Um exemplo disso nós vemos com o testemunho de Orígenes, de Eusébio, que é um estudioso, Cirilo de Jerusalém, Agostinho e Atanásio. Então, tem uma referência aqui, falando em Mateus 3,55. Pode ler. Diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? É esse Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja.
E como que ele se identifica na carta? Ele diz: bem, eu sou Tiago, o irmão de Jesus, então vocês devem me respeitar. Nós vemos esse indício de prepotência que nós lemos. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos, pelas informações dos evangelhos, que os irmãos de Jesus duvidavam dele. Mas agora nós temos aqui Tiago convertido e ele não se identifica como irmão de Cristo, mas sim como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele reconhece aí o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Ele não usa da sua relação familiar para se impor perante a igreja. Então, o remetente é Tiago, irmão de Jesus Cristo, conforme as evidências internas e externas. E quais são os destinatários? O que o texto diz no versículo 1 do capítulo 1? As 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Essas 12 tribos se referem a quem? As 12 tribos. Mas essa expressão é usada para quem? Está identificando quem? Um de cada vez. A expressão 12 tribos se refere aos gentios? Não. Se refere a quem? Aos judeus. Vamos ver lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 4. E outra pessoa, abra em Mateus 19, versículo 28. Êxodo 24, versículo 4. Podem ler. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte de 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. 12 monumentos, conforme as 12 tribos de Israel. Agora Mateus 19, versículo 28. Jesus lhe respondeu: Verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, os 12 discípulos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, se referindo ao povo de Israel. Uma outra referência é Lucas, capítulo 22, versículo 30. Podem ler? Lucas, capítulo 22, versículo 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Muito semelhante ao de Mateus. Em Atos 26, versículo 7, é nos dito: a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Então repare que a expressão 12 tribos se refere ao povo de Israel, aos judeus. Então nós temos aqui um destinatário, que vai aqui na frente da carta. É para as 12 tribos que se encontram na dispersão. Nós temos o destinatário, nós temos o endereço, a dispersão. Primeiro, as 12 tribos se referem ao povo de Israel, e dentro do texto nós vamos perceber várias expressões judaicas, mostrando que aquelas pessoas que estavam lendo a carta de Tiago conheciam aquelas expressões. Por quê? Porque eles eram judeus. Exemplo disso, nós vemos no capítulo 2, versículo 2 de Tiago. Vamos ler?
pode entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, entrar de luxo, e entrar também algum pobre das ruas? Ok, tem aí. Qual o indício aí, qual a expressão judaica que nós encontramos nesse versículo 2? É a sinagoga. Sinagoga. Então ele não está escrevendo para gentios. Os gentios não se reuniam em sinagogas. Uma outra expressão, capítulo 4, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade dos não é inimiga de Deus? Aquele, pois, nos quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A expressão infiéis era muito usada para que povo? Para o povo de Israel. Por quê? Porque há uma imagem ali na qual Deus é o esposo e o povo de Israel é a sua esposa, que na maioria das vezes era infiel para com Deus. Então ele está usando uma expressão do Antigo Testamento que era muito conhecida pelos judeus, chamando-os de infiéis. O original grego aqui, o termo é adúltera, mostrando que eles adulteravam quando eles se aproximavam do mundo e se afastavam de Deus. No capítulo 5, versículo 4, nós vamos ver uma outra expressão muito conhecida entre os judeus. Podem ler, capítulo 5, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido por fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Qual expressão aí que você vê muito no Antigo Testamento? Qual? Senhor dos Exércitos. Yahvé Shabaoth, que era uma expressão muito conhecida entre os judeus. Então repare, as expressões que Tiago usa eram expressões judaicas. Eram expressões que seus destinatários estavam acostumados a ouvir. Eles conheciam. Se fossem gentios, Tiago não usaria essas expressões por serem desconhecidas. Mas como ele está escrevendo para judeus, ele usa então essas expressões. E esses judeus estão onde? Na dispersão. Quando acontece isso? A ideia aqui é que esta carta, conforme a maioria dos estudiosos, foi escrita no ano 40, na década de 40. E nesta época começa a primeira perseguição aos judeus cristãos. Então lá em Atos, capítulo 8, versículo 1, vamos abrir? Atos, capítulo 8, versículo 1. O que está acontecendo com a igreja? Está sendo perseguida. Vamos ler o texto? Atos 8, versículo 1. Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Esse texto aqui é muito interessante. Atos 8, versículo 1. O tema de Atos se encontra lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Então é só inverter os números. Vamos ver o que está escrito lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Repare, Jesus faz aqui a promessa do Espírito Santo. Eles receberiam o poder do Espírito Santo, e isso tem um propósito. Qual é o propósito? Era para que eles fossem o quê? Testemunhas. Onde? Jerusalém, Judéia e Samaria. Até um pouco antes do capítulo 8, eles estão onde? Em Jerusalém. Está tudo tranquilo lá.
Então vamos ficar aqui em Jerusalém, evangelizando as pessoas daqui, mas o propósito de Deus é que eles fossem testemunhas não só em Jerusalém, mas na Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o que acontece no capítulo 8? Há uma perseguição. Essa perseguição faz o quê com os discípulos? Faz com que eles se dispersem. Para onde? Para a Judéia e Samaria. Cumprindo então os propósitos de Deus, narrados no início do livro de Atos. E a promessa é que o Evangelho chegaria na Judéia, sairia de Jerusalém. Isso aconteceu quando as perseguições começaram a se intensificar. Então eles foram para a Judéia, para a Samaria e também para os confins da terra. Nós lemos lá no versículo 3 do capítulo 8, diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Quem é este Saulo aqui? Paulo. E o que Paulo vai fazer? Levar o evangelho até os confins da terra. Então a promessa do Senhor está sendo cumprida. E os judeus cristãos que começaram a ser perseguidos, eles se espalharam pela Judéia, pela Samaria, e no capítulo 11, versículo 19, se não me engano, de Atos, vamos conferir? Isso. Atos 11, versículo 19, o que diz? Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus. Então eles se dispersaram por causa da perseguição e foram para a Judéia e Samaria. E no capítulo 11, versículo 19, eles estão indo para onde? Para os confins da terra, que é Fenícia, Chipre, Antioquia, e anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Este era o foco deles, era o público-alvo. Então repare que o Tiago, ele era líder de qual igreja? Nós vemos lá no capítulo Atos 15, de qual igreja? De Jerusalém. Então ele é o pastor ali de Jerusalém. Há uma perseguição, eles se espalham e ele tem agora que pastorear aqueles irmãos que se dispersaram. Ele ainda tem uma relação pastoral com esses irmãos. Irmãos estes que estão passando por problemas. Eles foram dispersos por causa das perseguições, e onde eles estão agora não está um mar de rosa. Eles estão passando por provações, por dificuldades. Então repare, nós temos um remetente, Tiago, irmão de Jesus, temos um destinatário, que são os judeus cristãos que se espalharam, estão passando por dificuldades, e Tiago escreve essa carta com um propósito. Se eles estão passando por provações, então eu vou pastoreá-los quanto às dificuldades que eles estão passando. Aí nós vemos então agora o propósito e conteúdo da carta de Tiago. Primeiro, eles passavam por provações. Eles estavam em terras longínquas, diferentes. Eles passavam por necessidades. Eles passavam por necessidades financeiras. Quem sabe até mesmo de distância de familiares que ficaram em Jerusalém. E no capítulo 1, versículo 2 ao 4 de Tiago, vamos ler? O que diz lá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Olha, eu sou o pastor de vocês, vocês foram dispersos, estão passando por provações, então vou escrever essa carta para aconselhá-los, para pastoreá-los. E aí Tiago vai dizer: tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E que tipo de provações eram essas? Capítulo 5, versículo 4 ao 6 de Tiago, vai mostrar uma das provações.
Qual era? Esse é o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Então o problema aqui é que o salário dos trabalhadores estava sendo retido com fraude, eles não estavam recebendo o que lhe cabiam. Isso possivelmente era de um judeu que usava o seu próprio patrício da mesma nação e não lhe pagava o devido salário. Isso acontece hoje no Brasil. Há muitos exemplos de bolivianos que escravizam outros, não é? E outras pessoas de outras nacionalidades também, isso acontece muito. Então, possivelmente, isso estava acontecendo no seio daquela igreja. Então, é uma repreensão para aqueles que estavam fazendo isso e também uma forma de exortação àqueles que estavam sofrendo esse tipo de provação. Um outro exemplo é capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Então aqui nós vemos as pessoas dando preferência a quem? Aos ricos, e desfazendo de quem? Dos pobres. Isso onde? No seio da igreja. Então é para exortar aqueles que faziam esse tipo de discriminação e também para consolar aqueles que estavam passando por esse tipo de provação. O versículo 7 diz assim: não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então a fé daqueles cristãos era zombada por outros, pelos ricos. Então eram vários tipos de provações. E daí Tiago vai dizer no capítulo 5, versículo 7 ao 11, para que eles esperassem paciente a vinda do Senhor, porque era o Senhor que haveria de julgar essas injustiças. Então esse foi um dos propósitos de Tiago, que era consolar aqueles que estavam sendo provados, e citamos alguns tipos de provações. Mas por que nós vimos aqui que havia pessoas naquela igreja que agiam injustamente? E por que elas agiam daquele modo? Esse é o segundo propósito da carta de Tiago. Era para consolar e também para corrigir aqueles irmãos que estavam sendo influenciados pelo mundanismo. E o que é mundanismo? O que os irmãos acham? O que é mundanismo? Sim? Nós ouvimos muito essa expressão, não? Mundanismo. Quando a Bíblia fala para nós nos afastarmos do mundo, ou lá em Efésios, no capítulo 2, que diz que nós vivíamos segundo o curso desse mundo, o mundo ali, Paulo está pensando no mundo físico, na criação. É isso que Paulo está pensando? É? Não. Em que sentido Paulo está usando a expressão mundo? Pensamento do mundo. Exatamente, são as ideologias contrárias aos preceitos bíblicos. Diga aí uma ideologia mundana recorrente hoje. Adultério. Você vê isso muito em novelas. A ideia da novela é: se você não está bem com o seu esposo, se você encontrou um novo amor, isso justifica o seu adultério. Isso é uma ideologia mundana. Por quê? Porque contraria os preceitos bíblicos. Homossexualismo. Isso tudo são ideologias, conceitos mundanos. Então, mundanismo é toda concepção, toda ideologia contrária à palavra de Deus.
esses exemplos que nós demos aqui são exemplos mais fáceis. Mas há outras características mundanas que permeiam e que entram dentro da igreja que passam de forma imperceptível por nós. E Tiago vai mostrar aqui que o fato deles estarem explorando os seus irmãos, isso era uma característica mundana. Porque o mundo é comum. Você vê pessoas que tiram vantagens uma das outras. Mas isso dentro da igreja é coerente? Claro que não. Claro que não. Então a preocupação de Tiago é com o mundo que está entrando na igreja. É com o mundanismo. Ele enfatiza como ingrediente-chave da religião pura e sem mácula o guardar-se incontaminado do mundo. Vamos ler lá, capítulo 1, versículo 27. Podem ler. Pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se contaminado. Repare, Tiago está dizendo, olha, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é ajudar os órfãos, visitar as viúvas. Isso é uma característica cristã. Agora, explorá-los é uma característica o quê? Mundana. E se vocês explorá-los, se vocês não ajudarem aquelas pessoas que precisam, vocês estarão sendo mundanos. Vocês estarão sendo influenciados pelas concepções mundanas. Um outro exemplo. O mundanismo na igreja havia se manifestado de variadas formas. Uma deferência bajuladora ao rico e uma indiferença pessoal ao pobre. Então no capítulo 2, versículo 1 e 4 nós lemos: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizesse distinção entre vós mesmos? E não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Tiago está dizendo, olha, é uma característica mundana quando você faz acepção de pessoas, quando você discrimina. Porque no mundo você é aceito não por aquilo que você é, mas por aquilo que você tem. Quer ver um exemplo muito simples? Quer ser bajulado em uma loja? É você entrar com vestes bonitas, né? Com roupa de marca. Aí você ali é um consumidor em potencial, uma pessoa que pode gastar muito, então você vai ser bajulado. Se você entrar de qualquer jeito, você será mal atendido. Isso estava acontecendo onde? Na igreja. Eles valorizavam quem? Aqueles que eram mais ricos, com anéis, com roupas bonitas, enquanto o pobre era discriminado. E Tiago está dizendo, isso é pecado, isso é mundanismo. Isso é comum no mundo, na igreja não pode haver essas coisas. Então essa era um outro exemplo de mundanismo. E Tiago vai falar de palavras, de críticas, da língua, fofoca. Fofoca não é coisa de crente não, irmão. Aí você pergunta, sério? Isso é coisa do mundo. É uma característica mundana. E Tiago irá criticar isso. Ambição é ganância, né? A ganância é uma característica mundana. Inconstância, pessoas que se iram, tudo isso são características do mundanismo. Então o propósito da carta de Tiago é consolar aqueles que estão passando por provações e corrigi-los quanto ao mundanismo que estava entrando naquela igreja. E é no capítulo 4 que a ênfase no mundanismo, vamos entender assim, Tiago ele vai dar um foco, vai dar um zoom na questão do mundanismo. Então, o assunto do capítulo 4 não é provação. O assunto do capítulo 4 é mundanismo. No capítulo 4, versículo 1 ao 3,
Pode ler. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ok, o que está acontecendo aqui? Em termos práticos, o que está acontecendo? Como você resumiria esses versículos de uma forma bem simples? Está havendo o que no seio dessa igreja? Nós temos o que? Invejas, brigas, confusões. Isso tudo é uma característica mundana. Versículo 4 então vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quando vocês agem desse modo, vocês estão se tornando quem? Amigos do mundo. E quando vocês são amigos do mundo, vocês são inimigos de quem? De Deus. Filipenses 4, versículo 11, se eu não me engano, o 13, acho que o 13 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora a ideia aqui é: se Deus é contra nós, e agora? Quem será por nós? Porque aquele que se torna amigo do mundo virou inimigo de Deus. Deus está contra ele. Então Tiago vai mostrar que os conflitos entre eles eram consequências do mundanismo. E que o mundanismo fazia deles inimigos de Deus, porque a amizade do mundo é inimiga de Deus. E qual era a atitude, então, que Tiago queria que houvesse no meio daqueles irmãos? A partir do versículo 7 ao 10, Tiago vai usar aqui uma série de imperativos para que eles se aproximem de Deus, se sujeitem a Deus e se arrependam das atitudes mundanas que eles estavam tendo. Então ele vai dizer, a partir do versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, purificai as mãos, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, humilhai-vos na presença do Senhor. São uma série de imperativos mostrando, olha, vocês têm que mudar. E vocês só vão mudar quando vocês se sujeitarem a Deus. Vocês só vão mudar quando vocês se achegarem a Deus. Quando vocês purificarem as suas mãos. Quando vocês afligir-vos. Quando vocês sentir dor. Quando vocês sentirem que estão em pecado. E chorarem, arrependidos por isso. É essa atitude que eu espero de vocês. Do contrário, vocês serão inimigos de Deus, porque são amigo do mundo. E no capítulo 4 é onde está o nosso texto. Finalizando o capítulo 4, e se aproximando um pouquinho do 5, Tiago, então, para resumir, vai mostrar 3 expressões, ou melhor, 3 exemplos de mundanismo encontrado no seio da igreja. Primeiro, é do versículo 11 ao 12, que é a maledicência. Versículo 11 ao 12 fala da maledicência. O segundo exemplo de mundanismo é a presunção, que vai do versículo 13 ao 17. E o terceiro exemplo de mundanismo são as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. Então nós vemos aqui, no capítulo 4, os conflitos eram expressões do mundanismo. Eles se tornavam inimigos de Deus por serem amigos do mundo. O que está escrito? Há um chamado ao arrependimento e sujeição, que são aqueles imperativos que nós lemos. E quando nós chegamos, e aí depois ele vai mostrar 3 expressões mundanas que estavam na igreja.
A maledicência, versículo 11 e 12. A presunção, versículo 13 e 17. E as riquezas mal empregadas e mal adquiridas. Capítulo 5, versículo 1 ao 6. E o nosso texto está onde? Que nós lemos, o texto base, Tiago está onde? 13 e 17. 4, 13 e 17. Que está dizendo o quê? Que uma das expressões mundanas é a presunção. E que presunção é essa que Tiago está se referindo? Que tipo de presunção? Que tipo de arrogância? Quando nós somos presunçosos e arrogantes, conforme Tiago? Quando fazemos planos sem depositarmos a nossa fé em Deus. Quando nós fazemos planos confiando tão somente em nós. E é interessante que nós fazemos muito isso. E quando nós usamos a expressão se Deus quiser, nós a usamos como? Já pressupondo que Deus quer. E alguns complementam. Se Deus quiser e Ele quer. E Tiago está dizendo, quando vocês fazem isso, vocês estão sendo presunçosos, arrogantes. E a presunção e a arrogância é uma característica mundana. E se vocês mantêm essa característica, vocês estão sendo amigos do mundo e inimigos de Deus. Olha como uma coisa é séria. Então, como eu havia dito no início, nós vamos falar sobre princípios bíblicos para os nossos planos pessoais. Até mesmo porque vivemos neste período, em janeiro, no começo de ano, em que nós fazemos muitos planos, temos muitos sonhos, queremos que eles sejam realizados, mas será que estamos fazendo isso de um modo correto? De um modo que agrada ao Senhor? E qual é o primeiro ensino de Tiago quanto aos nossos planos? Primeiro, consideremos a fragilidade da vida. Onde nós encontramos isso? Tiago diz, versículo 13: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. A expressão aqui, atendei, é uma expressão grega que chama a atenção. Então Tiago está dizendo, olha, preste atenção no que eu vou falar. Ei você, olha para mim, é uma coisa séria. Preste atenção, atendam ao que eu vou dizer. Vocês dizem, e a ideia de dizer está muito ligada a testemunho. Você pode dizer com palavras ou com seus atos. Vocês estão dizendo, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Então, no século I, o comércio estava em alta. O judeu, ele sempre teve um preconceito com o comércio, antes. Agora não, agora você vê que o judeu é sinônimo de comércio, mas antes não. Para os irmãos terem ideia, no Antigo Testamento, a palavra mercador era a mesma palavra usada para cananeu. Os judeus não viam o comércio com bons olhos. Mas a partir do século I, eles começaram a comercializar, a venderem, a comprarem. E eles se tornaram pessoas boas nesse negócio, até hoje. Não é? E aqui nós temos os judeus que foram dispersos, e eles estavam passando por necessidades, e alguns disseram, olha, eu tenho aqui o dom de vender as coisas e de comprar por um preço menor. E eles entraram então nessa onda, né, de fazer comércio, o que não era errado, mas o errado é que eles eram muito prepotentes. Eles decidiam para onde iam, quanto tempo iriam ficar, e eles tinham certeza do lucro. Eles só esqueciam de uma coisa. Do quê? De Deus e da sua própria condição. Eles não conheciam o amanhã. E a vida é frágil.
é como a neblina. Você a vê, mas o vento bate e ela então se dissipa. Tiago está dizendo, olha, vocês esqueceram de algo muito importante. Vocês falam como se vocês conhecessem o amanhã, como se tudo estivesse certo. É que nem uma pessoa que ela quer casar, então ela já decidiu tudo. Ela já decidiu o que ela vai comprar, ela já decidiu onde vai fazer a festa, mas ela não tem um noivo, e nem a noiva. Isso é só um detalhe. E ela já fez todos os seus planos. Agora ela só espera que Deus siga o roteiro dela. Né? Este é um dos exemplos. Márcio, eu não falei pensando em você não, viu? Depois eu lembrei. Mas já está claro, né? É só um exemplo, foi o melhor que eu encontrei. Então reparem, mas isso acontece muito conosco. E muitas outras coisas também. Nós fazemos os planos e nós dissemos, agora eu espero que Deus siga o meu roteiro. Aí Tiago está dizendo, olha, não é bem assim não. Vocês estão errados. Tiago percebe que aquelas pessoas estão cheias de arrogância, pois a boca fala do que o coração está cheio. Mas Tiago irá esvaziar a arrogante confiança daqueles negociantes judeus, lembrando-os de dois fatos simples e óbvios. Versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Vocês não podem dizer isso, porque vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Provérbios 27, versículo 1. Vamos ler? Quem achar pode ler. Não glorias do dia de amanhã, porque não sabes o que trará. Não glories no dia da manhã. Vocês não sabem o que vai ser amanhã, o que vai acontecer. E eles estavam seguindo esse princípio? Não. O que eles dizem? Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Já está tudo certo. Tiago diz, não, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Então, primeiro princípio que vai esvaziar as pretensões daqueles homens. Nós não conhecemos, eles não conheciam o dia de amanhã. Quando você for fazer planos, você deve lembrar, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu tenho os meus planos, o que não é errado. Mas eu devo considerar primeiro a minha fragilidade. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. O futuro pertence a quem? A Deus, não a mim. Eu não tenho controle disso. Irmãos, a maioria de nós somos controladores. Queremos controlar as coisas para que as coisas deem certo. Mas é óbvio que nós não temos controle das coisas. E um exemplo é o futuro. Nós não sabemos o que vai ser de nós amanhã. E um outro quesito que Tiago vai citar. Vós não sabeis o que sucederá amanhã? E ele vai perguntar, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Se refere ao que aqui? A temporariedade da vida. Salmo 39, versículo 4 ao 6. O que diz lá? Interessante o texto. Nós passamos como uma sombra. O homem amontoa ouro e não sabe quem o levará. Salmo 90, versículo 10. Salmo de Moisés. O que ele diz aí? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles
E o que Jesus diz daquele homem que prosperou, então disse: eu vou aumentar os meus celeiros, ajuntar, e depois eu vou me regalar. Jesus chama ele do quê? Louco. É um louco. Você não está considerando a fragilidade da sua vida. Amanhã te pedirão a tua alma. E tu vai dar o que em troca? Então Tiago irá dizer: vocês são arrogantes. Vocês não consideram a fragilidade da vida. Vocês não consideram o fato que vocês não têm controle do futuro e não têm controle da própria vida de vocês. E aí no versículo 15 ele vai dizer: em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Vou dar um exemplo aqui, mas antes eu queria fazer uma pergunta muito simples. Tem muito corintiano aqui? 3, 4. Então a gente está na vantagem. Eu vou falar. A palavra aqui no grego é anti. A preposição usada aqui nesse versículo é anti. A palavra anti é muito usada no nosso português. E ela significa o quê? Quando você diz eu sou anti-corintiano, é que você é contra, não é? A ideia de anti nós usamos muito com esse pensamento de contra. Quando nós falamos do anticristo, é aquele que é contra Jesus, não é? Mas a palavra anti, no grego, ela tem dois significados. Pode ser contra, né, de estar em oposição, ou pode significar também no lugar de. Ou seja, anticristo, ele pode ser entendido como aquele que se coloca no lugar de Cristo. Então o que Tiago está dizendo é: no lugar dessa arrogância sua, vocês devem dizer o quê? Se Deus quiser. Ao invés de vocês dizerem, nós vamos fazer isto ou aquilo, teremos lucro, vocês devem dizer, se Deus quiser. Então ele está falando, substitua este pensamento mundano, arrogante, por uma expressão bíblica, por uma expressão que mostre que você depende de Deus, porque de fato você depende. Então vocês devem dizer, se Deus quiser, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ele vai mostrar agora dois princípios. Se o Senhor quiser, o que vai acontecer? Nós viveremos. Você tem controle do amanhã? Você sabe se vai estar vivo amanhã? É duro falar isso, né? Mas se Deus quiser, viveremos. Se Deus quiser, viveremos. E para que meus planos tenham êxitos, eu tenho que estar vivo. Para que eu faça o curso que eu quero fazer, eu tenho que estar vivo. Mas a minha vida depende de quem? De Deus. Porque é Ele que a sustenta. É Ele que mantém a vida. É Ele que nos dá o fôlego de vida e que nos mantém. Em Mateus 6 é nos dito que nós não podemos acrescentar um côvado à nossa vida. Não podemos acrescentar mais um dia naquilo que Deus já determinou. Salmo 139, o salmista diz, os meus dias foram todos escritos em seu livro antes que eu nascesse. A minha vida depende do Senhor. Então, se o Senhor quiser, eu vou viver. Então, nós devemos dizer, se o Senhor quiser, então viveremos. E uma outra coisa que Tiago irá dizer, que se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Ele está mostrando aqui que todas as nossas realizações dependem da vontade de Deus. Tudo que acontece conosco, acontece conforme os decretos do Senhor. Há a nossa responsabilidade humana? Sim, mas há também a soberania de Deus. Tiago não se refere à vontade de Deus como aquela que é revelada nas Escrituras. Não está falando da vontade revelada,
dos preceitos que tem como intuito orientar nossa conduta. A vontade de Deus aqui é aquela que se refere ao ato de Deus em decretar tudo aquilo que acontece. A Confissão de Fé de Westminster diz: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Tudo quanto acontece. Então se Deus quiser, eu farei isso. É a vontade dele que reina. Os planos dele não podem ser frustrados. Provérbios 19, versículo 21, o que diz lá? Os propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Você está cheio de ideias, de planos, de propósitos. É pecado isso? Não. Desde que você reconheça que são os planos de Deus que vai prosperar. E você deve se submeter a isso. Você não pode ir contra aquilo que Deus determinou para você. Você deve aceitar isso com humildade. Porque Deus é o Senhor das nossas vidas. Ele tem o controle de tudo, não nós. Ele é soberano. Certa feita, eu vi um pastor pregando, ele falou algo muito interessante. Ele falou assim que nós queremos um Deus onipotente. Um Deus que pode todas as coisas. Nós queremos um Deus onipotente que nós podemos usar a sua onipotência ao nosso favor. Ou seja, se eu tenho um Deus onipotente ao meu lado, eu posso usar essa onipotência ao meu favor. Mas o nosso Deus não é assim. Ele é onipotente e Ele é soberano. Isso significa que Ele faz o que quiser com a sua onipotência. O que Ele quiser, não o que nós quisermos. É a vontade dEle que reina, não a nossa. Ele é onipotente e Ele é soberano. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente, o que eles disseram? O Senhor vai nos livrar, eu determino. Foi isso? O que eles dizem? Se o Senhor quiser, Ele nos livrará. Paulo, ele diz lá em Atos 18, versículo 21, se Deus quiser, voltarei para vós outros. Estou indo evangelizar, se Deus quiser eu volto. Paulo também vai dizer em 1 Coríntios 4, versículo 19, irei visitar-vos se o Senhor quiser. O autor de Hebreus diz, faremos isso se Deus permitir. E o nosso maior exemplo, Jesus no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Quem somos nós para determinarmos aquilo que Deus deve fazer por nós? Devemos colocar sim os nossos desejos perante Deus. Senhor, eu quero isso. Esse é o desejo do meu coração. Mas eu reconheço que a tua vontade é soberana. Me ensine para que eu me submeta a ela humildemente. Esse é o desejo do meu coração, mas eu quero descansar na tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Porque a vontade do Senhor é boa e agradável. Tiago não está incentivando a recitação de um chavão, mas uma sincera consideração do controle de Deus que Ele tem sobre cada pequeno ato de nossas vidas. Marcelo? Então, só fazendo um comentário. Sim, claro. Isso acabou ficando tão automático, né, na nossa vida. Microfone? Assim, se Deus quiser. Quer o microfone? Pode ser. Fala aí que tem gente querendo te ouvir. Tá ligado? Tá. Não, só complementando, isso de assim, se Deus quiser, acaba ficando uma coisa tão automática, né? Até para aquelas pessoas assim, que não conhecem a Cristo,
a gente até se despede dela, assim, quando a gente vai vê-las no dia seguinte, a gente fala assim, até amanhã, se Deus quiser, alguma coisa assim, mas às vezes as coisas de Deus assim não acontecem do jeito que a gente esperava, aí a gente se frustra, né? Então, assim, só um comentário, assim, só complementando, né? Assim, para não ficar uma coisa automática, mas assim, se Deus quiser, Exato. e quando Ele quiser uma coisa que não for o nosso querer, que, assim, amém também por isso, né? Assim, ser grato. Exato. Comentário pertinente. Porque quando nós, como eu já disse, quando nós dizemos, se Deus quiser, estamos pressupondo o sim de Deus. Mas a expressão que Tiago está dizendo é, se Deus quiser, Ele pode querer ou não. E qual a sua reação diante disso? É de arrogância? De bater o pé, eu determino, eu não aceito? Não, se submeta à vontade de Deus. Do contrário, você estará sendo arrogante e presunçoso. Então, quais são os princípios? Consideremos a fragilidade da vida. Nós vimos a atitude mundana daqueles homens que faziam projetos sem considerar o amanhã, que é incerto, e a fragilidade humana, a temporalidade da vida. O segundo princípio, para que nós façamos planos pessoais, é considere a vontade de Deus. Esta é a atitude ideal, nós devemos considerar a vontade de Deus. Por quê? Porque se o Senhor quiser, viveremos. Porque se o Senhor quiser, também faremos isto ou aquilo. E por fim, o terceiro princípio que nós vemos nesse texto é: considere a sua pecaminosidade. Considere que você é pecador. E que você pode estar fazendo planos, projetos em pecado. E como eu faço planos e projetos em pecados? Quando você se torna arrogante, quando você não considera a sua fragilidade e a vontade do Senhor. O versículo 16 diz: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Vocês não estão dizendo, se o Senhor quiser. Não é isso que vocês estão falando. É o que Tiago está dizendo para aqueles irmãos daquela época. Então, ele está mostrando aqui que o pecado de orgulho e arrogância. Agora, entretanto, vos jactais, ou seja, vocês se orgulham das vossas arrogantes pretensões. Calvino, comentando esse texto, ele disse: podemos aprender destas palavras que Tiago está condenando mais do que simplesmente uma fala equivocada. Eles estavam se gloriando em suas vãs pretensões. Não somente roubavam a Deus o direito de governar, como também se gloriavam disto. Quando eles diziam tudo aquilo sem considerar a vontade de Deus e a fragilidade deles, eles estavam se gloriando, achando que eles controlavam os seus planos. E Tiago vai dizer: isso é mal, isso é maligno, isso não vem de Deus. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Poderia ser traduzido aí como: todo esse orgulho é mau. O orgulho cega o ser humano para a realidade, de modo que ele não vê o ridículo de seus atos. O ser humano faz planos e fala como se fosse senhor de sua vida, e Deus não existisse. Tolice completa. Tiago ouviu essa conversa absurda, registrou-a e mostra aos seus leitores como não faz sentido uma vida que na prática é ateísta. Interessante, já viu um cristão ateu? Impossível, né? Um cristão ateu. Mas quando ele faz planos sem considerar a vontade de Deus e a sua fragilidade, qual a diferença desse cristão para um ateu? Na prática? Nenhuma. Nenhuma. E o versículo 17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O que será que Tiago está querendo dizer com isso? Parece que ele mudou de assunto, não é? Parece que há uma quebra. Qual é a lógica? Repare que ele está concluindo. O versículo 17 começa com portanto. Ele está concluindo
aquilo que ele disse anteriormente. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que nós entendemos com este versículo? O que os irmãos acham? Isso mesmo. Qual o bem que nós devemos fazer aqui? O que é correto fazermos? Se submeter a Deus, à vontade dele, e reconhecer a nossa fragilidade. Isso é fazer o que é correto, isso é fazer o bem, certo? Então, se eu não faço isso, mesmo conhecendo, eu estou pecando. A Bíblia fala do pecado de ignorância, ou seja, se você está pecando, mas não sabe, isso não deixa de ser pecado. É pecado. Mas se você peca e sabe, é pior. Há um agravante nesse pecado. E é o que Tiago está dizendo. Olha, se vocês já sabem disso, que vocês não podem fazer planos sem considerar a sua fragilidade e a vontade do Senhor sobre todas as coisas, se você sabe disso e não vive isso, você está em pecado. Está no pecado maior. E a ideia que o pecado, a ideia de que o seu conhecimento não é um conhecimento benéfico, mas é um conhecimento pecaminoso, porque você conhece e não faz nada com esse conhecimento. Ele se tornou pecado. Então Tiago diz, olha, vocês sabem agora o que devem fazer. Se vocês não fizerem, vocês estão em pecado. Daí surge o nosso terceiro princípio. Consideremos a nossa pecaminosidade. Se fizermos planos sem considerarmos a vontade de Deus e a nossa fragilidade, isso é arrogância e pretensão, pecado. Se fizermos planos sem considerarmos a vontade de Deus e a nossa fragilidade, sabendo disso, isso se torna um pecado ainda maior. Porque sabemos e não vivemos, não colocamos em prática o conhecimento que adquirimos na palavra. Concluindo, Tiago nos mostra que fazer planos sem considerarmos a nossa fragilidade e a vontade de Deus é orgulho e arrogância, e tal atitude é pecado. Irmãos, isso é algo muito sério, porque é fácil para nós considerarmos mundanismo como tudo aquilo que nós dissemos aqui, e de fato é. Mas o mundanismo, ele entra na igreja porque ele é tênue. Ele entra de uma forma imperceptível. Em algumas áreas nós vivemos como o mundo vive e não nos damos conta disso. E quando agimos desse modo, estamos fazendo amizade com o mundo e nos tornando inimigos de Deus. E isso acontece muito no começo do ano, porque é a época que nós fazemos muitos planos. Portanto, que agora nós coloquemos diante de Deus os nossos planos e digamos, Senhor, eu sou frágil, eu não tenho controle do amanhã, mas se o Senhor quiser, eu viverei. Se o Senhor quiser, eu farei isto ou aquilo. Alguma pergunta? Alguma colaboração? Alguma reclamação? Vamos ter uma palavra de oração. Louvamos, ó Deus, pela Tua palavra que nos instrui, que nos mostra, ó Pai, que frequentemente temos sido influenciados pelo mundanismo. Quando nós fazemos planos sem considerarmos o Teu querer, sem considerarmos que não temos controle do futuro e nem da nossa própria vida. Mas nós sabemos, ó Pai, que a nossa vida depende de Ti, que o futuro a Ti lhe pertence. E lhe rogamos, Senhor, que antes de fazermos os nossos planos, antes de colocarmos os nossos projetos no papel, consideremos acima de todas as coisas a Tua vontade. Que nós nos submetamos ao Teu querer,
sabendo, ó Pai, que a Tua vontade é boa e agradável, que nós nos humilhemos debaixo das Tuas potentes mãos, que não andemos ansiosos, pois sabemos que o Senhor cuida de nós. E, ó Pai, que nós aceitemos o Teu querer, independente se isso contraria a nossa vontade ou não, pois é a Tua vontade que há de reinar, pois é o Senhor que reina. E, ó Pai, reina em nossos corações. E, ó Deus, seja o nosso universo, que os nossos planos, que os nossos projetos se submetam ao Teu querer, ó Pai, pois sabemos que os Teus planos não podem ser frustrados e que aceitemos isso humildemente, ó Deus. Nós lhe pedimos que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações por meio do Teu Santo Espírito e que a vivamos para a honra e glória do Teu santo nome. Nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Algum aviso ser dado?